Um casamento. Casar. 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 Vamos casar. 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 Casamento. Vamos casar. Vamos casar. Olá, como é que vocês estão? Espero que tudo bem desse lado. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao vosso podcast sobre casamentos. Eu sou a Rita e estou muito feliz que estejam aqui conosco. Fiquem então com a conversa desta semana. Olá, Vanessa, bem-vinda ao podcast sobre casamentos. É um prazer ter-te connosco. Como estás hoje? Olá, Rita, obrigada, o prazer é meu em estar presente, em ter sido convidada para o podcast. Estou ótima, venho de férias, estou ótima. Exato, já lá vamos, já lá vamos. Então, Vanessa, eu gostava que nos explicasses qual é a tua relação com os casamentos, com o setor dos casamentos. Eu já sei algumas coisas, mas gostava de ouvir pela tua voz, pelas tuas palavras e que elucidasses os nossos ouvintes, o nosso público também. Então, eu desde cedo tenho muita relação com os casamentos, até porque o meu pai era fornecedor da área. E eu lembro-me de ir às feiras desde pequena, desde os meus 10, 12 anos, que lembro de ir à Espanha às feiras. E em Portugal também. E acabei por sempre ter estar muito perto e sempre foi um mundo que me fascinou muito. Acho que a grande maioria das raparigas de nós é um mundo que nos fascina sempre muito. E eu sempre tive muito contacto, teve um contacto sempre muito perto. E sempre gostei bastante. Mas entrei de facto neste mundo dos casamentos, até nas redes sociais, mais na altura em que comecei a organizar o meu segundo casamento Uhum. em 2000, início de 2020, em que comecei, como qualquer noiva, à procura de ideias, de inspirações, mas era só isso que encontrava, eram inspirações. E eu andava à procura de. Quando eu gostava de uma coisa, eu tinha dificuldade em encontrar onde é que eu a podia comprar, onde é que ela estava à venda. Porque é tudo inspirações, inspirações. E então eu acabei por fazer uma página, mas era para mim, onde quando eu gostava de uma coisa, procurava, ia até ao fundo, quando encontrava, fazia um post e identificava quem é que vendia ou quem é que fazia. Porquê? Porque não adianta muitas vezes guardar, porque depois se a página original apagar, nós perdemos. E então daí Certo. ter feito mesmo a página com o inicial. Se vocês forem mesmo na página ao inicial, está lá a dizer é feita onde, onde é que se vende, quem é o fornecedor, por aí fora. E o que é certo é que, pelos vistos, muitas noivas também tinham essa dificuldade, porque naturalmente começou a crescer. E foi crescendo, depois também houve Covid, que houve muita intensidade Das das redes. redes sociais, não é? E também ajudou a crescer. Tanto que eu tinha começado até com o nome, que era, a página começou com o nome de Casar em Portugal. Porque era mesmo aquele nome, às 4 da manhã ou às 3 da manhã, deu-me aquele nome e ficou aquilo, pronto. Mas depois acabei por ter de mudar, porque houve uma pessoa que registou esse nome. Hum. Quando eu quis começar a crescer e aproveitar e desenvolver, tive de mudar de nome, porque entretanto foi registado. E então Uhum. depois acabei por passar para A Noiva Sou Eu. A noiva sou eu, que é o nome que demos também a este episódio. Claro. Pronto. E Boa. a ideia é sempre procurar ideias, sugerir. Eu agora tenho estado um pouco mais parada por questões pessoais, mas já estou a preparar tudo para regressar agora esta semana, mais a sério. E a ideia é, na minha página, encontrarem ideias, dicas, sugestões. Nós já falamos sobre isso uma outra vez, que acontece um bocadinho neste ramo, neste negócio, neste setor, que é quando as noivas, principalmente noivas, se envolvem muito com a preparação, com a pesquisa, se entusiasmam, se interessam, acabam muito por ficar assim com uma ligação muito próxima e há muitas noivas que acabam por se relacionar depois com o setor, por se tornarem profissionais de alguma forma, por se relacionarem com o setor de forma profissional, por estenderem essa experiência até à profissionalização. E tu Sem dúvida. acabaste por te tornar uma página de Instagram de referência para pesquisas e ligada a essa ideia de eu já fui noiva e a minha visão e a minha opinião é esta, pronto. Nós Exatamente. temos entrevistado aqui muitas pessoas do setor, que são apenas profissionais, já entrevistamos uma outra pessoa que vão, ou até já casaram, à altura que estamos a lançar o teu episódio já casaram as duas pessoas que entrevistamos enquanto noivas, mas eu
tinha já desde cedo essa vontade, quando comecei o podcast, que era também ouvir essa visão, não é? Essa visão realista das pessoas que estão de lado de lá à procura dos fornecedores e a construir e a criar e a desenhar e a sonhar o seu casamento e como é que são estas visões. E eu fui pesquisar, pronto, fui lá até ao fim do teu Instagram, vi aquilo que tu disseste para fazer, para as pessoas fazerem, e encontrei aqui uma história que eu gostava que partilhasses connosco, que tem a ver com um casamento em Las Vegas. E eu Foi acho muito que giro. não vou encontrar muita gente que passou por esta experiência. E quando se fala em casamentos e se pensar assim, numa história maluca, numa crazy story de casar, é Las Vegas, não é? Então conta-nos Sem tudo. dúvida. Não, a ideia foi, eu e o Paulo conhecemos pelo Tinder. E a Uhum. brincadeira foi, pá, se nos conhecemos pelo Tinder, temos de ter também um casamento diferente. E então optámos por ir a Las Vegas mesmo casar. Aproveitámos uma altura em que o Paulo ia lá trabalhar. Ok, E eu fui lá ter com ele, mas isto foi. As pessoas não pensam que chegam lá e casam, porque aquilo é exato. preciso marcação. Nós marcámos com quase 2 meses de antecedência. E já não Uhum, havia, já não havia a hora que nós queríamos. Por uhum. isso, Casaram à noite. casámos às 7h30. Era a vaga que Pois, havia naquele dia. exato. O pessoal casa muito à noite em Las Vegas. E depois É, foram é. para o casino. E depois fomos para o casino, porque aquilo é muito giro, porque é mesmo como nos filmes, nós chegamos Uhum, lá, assinamos os papéis à entrada, há assim uma arca cheia de buquês, uma uhum. arca cheia de bolos, e eu Ok. por acaso mandei fazer um buquê diferente, estava lá o meu diferente, porque é de standard. Tipo Estava lá vending vários, machine, não é? Tipo exatamente, aquelas máquinas da comida para carregas no botão exatamente. e escolhes aquele número. E está lá tudo pronto. Que E maravilha. então foi isso, nós entramos, eu já tinha o meu buquê, porque eu queria o buquê com flores rosas, Uhum. rosas cor-de-rosa. E então já era o único diferente, que eram todos brancos, e o meu era o rosa que estava lá no meio. E entramos, entrei com o Elvis, Tu podes foi escolher feito quem é o online. personagem que te casa. Aquela que onde eu fui casar era o Elvis mesmo, mas Era o depois há Elvis. cada umas específicas. Há umas com das Guerras das Estrelas, vários temas. Nós escolhemos o Elvis. Pronto, portanto, depois no nosso casamento mesmo, depois optámos mesmo também com a entrada com a música do Elvis, para Ok. fazer a relação. E é transmitido em direto eles transmitem em direto no Facebook. E nós não dissemos a ninguém, nós não dissemos a ninguém. Estavam lá os amigos, os colegas do Paulo, que foram as nossas Uhum. testemunhas. Nós só Ok. lhes dissemos que tínhamos de estar às 7 da tarde à porta do hotel. E assim foi, eles muito bem mandados foram à porta do hotel, estava lá a limusine à nossa espera, levou-nos, casou-nos muito rapidamente e entramos por uma porta, há o festejo todo, e depois saímos pela porta lá do fundo para recebermos o bolo e siga a vida. E o E bolo fomos é para. assim uma coisa pequena, não é? É aqueles bolos a imitar os anos 20, assim, redondinho, assim, todo feito. Agora que houve muito na moda este ano. Agora está a aparecer dentro de uma caixinha, um cubinho, não é? De Exatamente. transparente e o bolinho. Esse mesmo. Vocês leem votos, não leem votos? Já está o texto feito? Está tudo texto feito. É o padre, que é muito castiço, era muito engraçado, porque assim como a pronúncia francesa, lê tudo, está tudo pré-definido, está tudo direitinho, e depois nós só temos de repetir o que ele diz. Ok. Pronto, e depois paramos a meio para ouvir umas músicas do Elvis a cantar para nós. Ok, isso é fixe de saber, isso é bom saber. Estou a viajar até lá. E aquilo é muito engraçado. Mas aquilo tem validade legal em Portugal. Se nós quiséssemos, chegávamos a Portugal e pedíamos a validade daquilo. Mas nós não, não, Ok. sei, não fizemos. Portanto, depois os nossos filhos ficaram zangados porque nós casámos sem eles. Então aquilo depois foi assim uma coisa. Mas é uma experiência muito, muito, muito gira. Muito E essa, engraçada. essa situação da transmissão no Facebook Live, vocês depois conseguiram ir ver as imagens? Temos gravada, está gravada. Aliás, acho que tem Uau. tem no meu Facebook. Tem no meu Facebook, eles gravam, nós depois, àquela hora, cá eram 3 da manhã ou 2 da manhã. Nós Certo. mandámos para um grupo de amigos àquela hora à mesma. Houve uns quantos que acordaram com o barulho e ouviram e entraram. Uau. Ah, depois viram mais tarde outros. A minha filha, por acaso, ouviu em direto, Oh, que meu acordou Deus. com o sinal. Que incrível, que situação incrível. Giro. Pronto, não sei se vamos conseguir repetir este momento aqui no podcast de alguém que tenha casado. Eu não podia deixar de começar por aí, porque o podcast também é um bocadinho irreverente e alternativo, também é permitir-nos a desconstrução, não é? E Exato. as opções variadas e diferentes, pá, e parece-me super, super divertido. E dentro E é, daquilo que é o tradicional para lá, é pouco convencional para nós, não é? E eu acho sem que é muito giro dúvida. termos Não, é uma essas. experiência muito gira.
Não é uma coisa, não é uma atividade, não é um evento propriamente barato, porque eu já, na Uhum. altura, até paguei à volta dos 700 € e já foi em Pois, 2019. pois. Não é barato, mas é uma experiência muito gira que eu aconselho a quem esteja lá a namorar, porque aquilo, se vocês quiserem dar, de facto, por aquilo verdadeiro, podem pô-lo, mas quem não quiser, é mesmo só pela brincadeira, naquele dia à noite, bora Exatamente. lá. Sim, e é fixe saber isso que disseste, que pode ter várias temáticas, não é? Como Sim. deste o exemplo do Star Wars, mas deve haver inúmeras, Há e eu muitas, acho que é uma experiência memorável. sem Olha, dúvida. fica a dica então, malta que tenha perguntas sobre Las Vegas e queira depois fazer então aqui à nossa Vanessa para ela explicar mais coisinhas, mandar localizações, etc. Fica a Claro que dica. sim. Olha, tu estavas a preparar, já nessa altura em 2019, já estavas a pensar casar, preparar ou ainda não estavas para aí virada? O casamento cá em Não, Portugal. ainda não, ainda não. Nós pensámos em casar depois só em 2020. E o teu casamento acabou por coincidir com a pandemia, não é? Exatamente. Tanto que depois acabou que como muitas outras noivas, acabámos por adiar para 2021. Para comemorar, para não deixar passar esse dia em branco, acabei por lançar o novo nome da noiva sou eu, nesse dia que era suposto Ah, fazer o ok. casamento. Mas olha que engraçado, dezembro também não é uma altura muito convencional, muito comum. Não, eu nunca casaria no verão. Ok. Olha, uma coisa muito simples. Porque eu gosto muito, para ir de lua de mel tem de ser para o calor. E nós temos um Uhum. calor tão bom, eu não quero sair do nosso calor para ir para calor. Então eu Certo. sempre quis casar já no outono, inverno, para sair daqui do frio e aproveitar 15 dias de calor. Para quando fores para a lua de mel, exatamente, ires direta para a Exatamente. lua de mel e chegares a algum lado e ser Com verão, calor. é por oposto aqui. Sabes que isso acontece-me a mim muito, porque na minha profissão relacionada com os casamentos eu trabalho o verão todo em Portugal e entrego ou tento entregar os trabalhos todos até ao No inverno. Natal, dezembro, no máximo janeiro, para depois poder fazer férias, janeiro, fevereiro e de retomar a época no início da primavera. Portanto, eu acabo por fazer sempre férias em janeiro, fevereiro e este ano E estou a planear férias para fevereiro e acaba por, pronto, me dar assim um corte no inverno e o inverno que é é menos, ótimo. o que é ótimo, o inverno é menos duro, fica aqui a dica. É verdade, Fazer é férias verdade. em fevereiro é maravilhoso, porque de Sem repente dúvida. saímos aqui do pico do frio e vamos para algum sítio paradisíaco e parece que custou muito menos a passar o inverno. Sem Olha, dúvida. então, sobre o teu casamento, porque foi muito recente que fizeste a partilha, eu iria perguntar-te que tu partilhaste aqui há tempos que houve um erro. Aliás, vou pôr as coisas de outra forma. Que se fosse hoje, mantinhas quase todos os teus fornecedores, exceto um, que não correu bem. E como tu assumiste isso publicamente, eu vou falar Sim, sobre sim, isso. Que tem a claro. ver com cabeleireiro ou cabeleireira, com cabelo. O que é que achas que correu mal? Para elucidarmos outras noivas. Não houve prova, no dia foi diferente. O que é que correu mal, mas tentar perceber como é que se pode antecipar uma situação dessas. A sorte foi que não correu mal, não foi comigo diretamente, porque eu tinha contratado, a pessoa que foi fazer o meu cabelo é a pessoa que trata do meu cabelo já há muitos anos. Pronto, isso correu maravilhosamente bem. O que não correu bem foi, eu tinha contratado uma pessoa para tratar dos cabelos da minha madrasta, da minha cunhada, da minha sogra, e essa pessoa adoeceu e desistiu e cancelou 2 semanas antes, por questões de saúde. E eu, 2 semanas antes, é difícil conseguir arranjar alguém. Eu entrei em contacto com várias, porque conheço várias, e não consegui arranjar ninguém disponível para aquele fim de semana. E então acabei por me sujeitar ao que houve. E então na altura abri uma caixinha de perguntas a perguntar se havia alguma cabeleireira Uhum, disponível. E foi-me indicada uma. Pronto, e foi aquela coisa de, pá, olha, não há outra hipótese. uhum, O que não ok. tem E não foi solucionado bom. está. E não, correu muito mal. Mas diz-me uma Muito mal coisa, mesmo. porque já temos falado sobre isso também aqui no podcast, que tem a ver com a rede de apoio dos diferentes fornecedores. Em momento nenhum, a pessoa que te cancelou, pá, porque pronto, adoeceu e não teve culpa e ninguém está livre, por isso é que a rede de apoio de fornecedores é muito importante. Mas em momento algum, ou essa pessoa ou outras que foste contactando te tentaram encontrar uma solução? Sabes, nós tivemos num ano, esse ano houve muitos casamentos, porque foi em Pois houve. 2021, já foi um apanhado de 2 anos num ano só. Uhum, uhum. E as pessoas, e de facto, por exemplo, o segundo fornecedor que eu contratei para o casamento,
era uma pessoa que eu queria mesmo muito que me maquiasse, que era a Rita Uhum, Costa. uhum, E então foi aquela coisa, contratei a quinta e foi logo no próprio dia, entrei logo em contato com a Rita e queria muito que fosse ela. No entanto, ela apanhou Covid no dia antes, ou uhum, pneumonia, uhum. e ela não conseguiu estar presente. Mas ela arranjou-me uma pessoa, um maquiador também extraordinário, que é o Stapleton, e que fez o trabalho, e ela fez essa situação, essa questão de falar. Ou seja, ela não conseguiu, Exatamente. mas arranjou quem substituísse. Uhum. No caso dos cabeleireiros, a pessoa não conseguiu arranjar e quem eu conhecia também não conseguiu, porque eu falei, a minha wedding planner andou à procura. Foi um ano muito complicado porque estava Foi tudo cheio de atípico, trabalho. Foi, de facto completamente, foi completamente. atípico. Eu acho que se fosse este ano agora não havia esse problema. Porque de certeza que em outubro há cabeleireiras com disponibilidade. Mas aquele ano foi um ano fora do normal, sem dúvida nenhuma, e eu não consegui de todo. Achas que faria algum sentido, porque já me perguntaram a mim, enquanto fornecedora, se eu tenho um backup, se eu tenho uma equipa de backup, ou o que é que eu faço na eventualidade de eu ficar doente no dia do casamento? Porque a verdade é, nós fazemos um contrato com um casal, com duas pessoas, que vai atestar que daqui a 3, 6 meses, um ano, às vezes mais, vamos estar perfeitamente saudáveis e inteiramente disponíveis para trabalhar naquele dia. E pá, a vida, a gente não sabe o que é que vai acontecer, não é? Uma questão de saúde, que pode ser momentâneo, pode ter acontecido uns dias antes, mas pode ser naquela manhã. Acorda-se indisponível por alguma razão e não dá mesmo para ir trabalhar. Aconselharias de alguma forma quem está a preparar agora o seu casamento, noivas e noivas, a questionarem como é que é a rede de apoio desses fornecedores, seja em qual área for, seja cabeleireiro, maquilhagem, fotografia, aquelas pessoas que são necessárias mesmo para o dia, a garantirem-te de alguma forma que vão reunir todos os esforços, que vão tentar ou que estão preparados e têm esse grupo e essa rede de apoio? Olha, eu acho que isso seria perfeito. Isso seria o ideal, para quem contrata um fornecedor, até porque normalmente os fornecedores são contratados com muito tempo de antecedência. Eu vejo noivas a organizar casamentos com 3 anos. É assim uma coisa assim. Isso é ouro. Nem os noivos têm a percepção do valor que essa rede que os fornecedores têm, que vale o que vale, porque de facto é mesmo muito importante. Mas nem todos têm. Atenção, nem todos têm. Pois, eu ainda aqui há dias, e já falamos sobre isso aqui até no episódio do podcast, falei com a minha cabeleireira, assim, numa conversa aleatória, e ela estava-me a dizer que tem muita dificuldade em encontrar esse tipo de parcerias, em encontrar esse apoio, e que há alguns grupos de fornecedores que não se ajudam tanto como outros. E já houve outras pessoas que me disseram que têm a sensação que na fotografia, o pessoal da malta da É mais imagem, fácil. que se apoia mais, que se junta mais, que se une mais Sim. e que os outros fornecedores nem por isso. Que não há assim um grupo, eu tenho um grupo de WhatsApp com cerca de 88 fotógrafos e videógrafos de casamento, ou seja, eu acho que não, apesar do ano ser atípico, eu sei que as tuas circunstâncias dessa pequena aventura não foram as mais fáceis, porque estavam muitos casamentos a acontecer em simultâneo Aconteceu. por causa dos adiamentos, mas ainda assim não, acho que não é qualquer fornecedor que tenha assim um grupo de WhatsApp com 80 outras pessoas a quem recorrer num momento de emergência, não é? Não são muitos, e acho que é o que tu dizes, vai mesmo por áreas. Há áreas em que, por exemplo, na fotografia eu tenho essa percepção, fotografia e vídeo tenho a percepção de que há muito mais união e há lá um sistema mais colaborativo entre vocês, mas eu acho que há áreas, acho não, tenho a certeza que há áreas que isso não acontece de todo. Ainda há muita aquela coisa de que não pode trabalhar porque é concorrente e não É, não partilham nada, não é? partilham informações. Sim, 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 Essa ainda questão existe da muito isso. concorrência, eu também tenho essa sensação e tenho muita pena. E noutra vida, quando eu tiver quando tiver mais tempo em outra vida, provavelmente dedico-me e fica a dica para se alguém que nos estiver a ouvir tiver esse interesse em organizar uma comunidade de fornecedores de casamento nas diversas áreas, que não só a da imagem. Na imagem acho que está mais ou menos resolvido.
eu acabei por aderir a uma comunidade dessas, por acaso já Uhum. não vou há algum tempo, não tenho tido disponibilidade de tempo. Mas já há uma, eu conheço, já faço parte de uma, e que é muito bom, porquê? Porque depois acabamos por ter, não só da nossa área, mas de várias áreas. E aquela comunidade é muito interessante, muito no norte, muito focada Ok, são quase todos do norte, mas é muito interessante ver esse tipo de comunidades, mas fica aqui o reforço, né? sem Para dúvida. o pessoal se Faz ir falta. juntando e procurando essas conexões. Muito bem. Pronto. Outra coisa que eu reparei no teu Instagram e que tens muitos vídeos e muitos reels sobre isso tem a ver com os bridal shows. E tu tens ido nos últimos anos ao Barcelona Bridal Fashion Week. Portanto, Gosto quem muito. quiser ir ver mais, vá ao Instagram da Vanessa, a noiva sou eu. Procurar os vídeos dela, porque ela esteve nos mais recentes. E eu queria te perguntar, porque nunca fui a nenhum, porque pronto, não é tanto do meu interesse ir procurar as Claro. tendências dos vestidos e etc. Perguntar-te, sentes que é só para fornecedores ou se vês que também é frequentado por noivas e se as noivas podem tirar algum proveito deste tipo de eventos? Aquilo não é de todo aberto a noivas, aquilo é mesmo só para fornecedores. Vende-se de tudo um pouco, não são só os vestidos, obviamente os vestidos são, sei lá, 80 não mais, 90% se calhar de toda a feira. Uhum, Existe a parte de sapatos, de acessórios para o cabelo, o uhum. noivo também. Pronto, mas aquilo é A parte da exclusivo moda, para não é? O fornecedores. fashion, todos os elementos da É, moda. Uhum. sem dúvida. É exclusivo para Mas fornecedores. aquilo é para fornecedores, porquê? Porque é ali que a que eu vou muito à Bridal Fashion Week, em Barcelona. Há vários na Europa. Para mim, o melhor é a de Barcelona e vou só Uhum, a esse. Tenho intenções de ir à de Nova Iorque, mas ainda não foi este o ano. E aquilo é aberto para quê? Porque as marcas vão apresentar a nova coleção e as uhum, lojas vão lá, os fornecedores vão lá comprar as novas coleções. Ou seja, por exemplo, eu agora fui lá em abril. Em abril eu tive uma plena noção das tendências de vestidos de noiva. uhum. Ou seja, é a tendência. Eu não sei se chegam a Portugal, porque vai ser consoante o que as lojas comprarem de vestidos, Certo. não é? E as lojas compram consoante, já que vão conhecendo o mercado, compram consoante o mercado. O seu É, cliente, aquilo, claro. porque há muita moda, há muita tendência que não vem a Portugal. Não vem de toda Portugal porque não há quem adira ainda, infelizmente. Infelizmente. Mas é muito giro de ver, até porque não vão só fornecedores da área da moda. É giro porque vão lá muitas vezes, vão lá fornecedores da área de cabelos e de maquiagem para ver Uhum. o tipo de vestidos que irão haver, para depois Pois, também apresentarem as suas propostas. E exatamente. acontece muito isso. Já falamos com criadores de vestidos e já falamos aqui também com cabeleireiros e vai muito nesse Exatamente. sentido. Exatamente, tem que haver essa conexão, essa harmonização, não é? Do look. É preciso perceber porque de ano para ano as tendências mudam. Este ano, a Claro. tendência para agora, para 2025, é maravilhoso. Aquilo acho que este ano vai para o ano, se tu, com bons, acho que com bons fotógrafos, acho que vai ser assim um ano cheio de fotos maravilhosas, porque os vestidos são extraordinários. Então, nesse sentido, o conselho que temos para dar a noivas que nos estejam a ouvir é para, uma vez que não vão, não podem, não têm acesso a estes desfiles, a estes eventos, é verem quem vai a estes Exatamente. desfiles e quem Sem são os dúvida. criadores de conteúdos digitais que vão partilhar aquilo que vê Essas nestes tendências, desfiles, como tu. sem dúvida. Eu reparei que em 2022 fizeste um post sobre tendências para 2023. E vou dar um exemplo das coisas que tinhas selecionadas. Véus marcantes com muitos detalhes e efeitos 3D, como flores e pérolas, por exemplo. Mesas muito compridas, filas inteiras de mesas e não apenas aquelas mesas Aquelas redondas. retangulares, exatamente, É. não apenas o retangular básico, mas assim muitas retangulares juntas, né? Em fila. Luvas de noiva, por exemplo, e vestidos de noiva florais. Só assim que estes, tomei nota destas. E tu apontaste isto em 2022 como uma tendência para 2023. Estamos a gravar, este episódio está a sair em 2024, isto caso alguém nos esteja a ouvir no ano seguinte e o podcast ainda esteja ativo e alguém nos encontre. Eu tenho a sensação que este ano, em 2024, é que eu vi isso verdadeiramente a começar a acontecer. Nós andamos sempre atrasados nas tendências. Exatamente.
Sem Como é que tu dúvida. vês as coisas estando dentro do bridal business? Sabes que dá-me pena, eu por um lado tenho pena, porque eu vou acompanhando o mercado lá fora, muito o americano e o australiano, e o que é tendência este ano lá só chega cá daqui a 2 anos, para aí. E quando as noivas portuguesas fazem, acham que é assim uma cena extraordinária. Aquilo já passou nos Estados Exatamente. Unidos, já ninguém faz nada disso. A cena agora dos copos, que era com substituir o bolo pelo champanhe, Sim. a torre de A champanhe, fonte de a champanhe, a fonte. torre de champanhe, sim. É a loucura este ano. Isso já passou há que tempos nos Estados Unidos. Mas eu acho ainda assim que há uma ou outra noivas que acabam por fazer. Eu já fiz a fonte de champanhe em 2022 Pois. com uma Há noiva uma outra minha. que vai apanhando. E E sabes aliás, o que é depois que aconteceu até? Era ninguém nunca tinha feito, a quinta onde ela casou nunca tinha feito, e eles tiveram que fazer N testes para perceber quais eram os copos, como é que funcionava, quantos copos. Portanto, ela teve que comprar os copos porque a quinta não tinha. Portanto, aquelas taças, que são umas sim, sim, taças específicas que não já funcionam com qualquer taça de espumante ou de champanhe. Teve que comprar, teve que testar, teve que perceber exatamente porque ainda ninguém estava preparado para o fazia. fazer. O que é Hum. que tu sentes que pode ajudar, fazendo aqui um exercício, né, comigo aqui live, o que é que pode ajudar, o que é que poderia ajudar a acelerar tendências? Olha, eu muito sinceramente, eu acho que nós temos a tendência sempre, há sempre alguns fornecedores que andam sempre mais à frente e depois todos os outros andam atrás dele. E quando isso calha, quando há a tendência, quando todos os outros já viram fazer e que repetem. E acho que há muito poucos a olhar lá para fora, porque lá fora é que se escreve as tendências, não é em Portugal. Nós temos, acho que os nossos fornecedores pensam, acho que ainda pensam um pouco pequeno, estão preocupados com o que os outros fazem e querem fazer porque se faz. Este ano finalmente chegou a Portugal a história o audio guestbook. Guestbook, sim. Epá, há quantos anos é que isso há lá fora? Uhum. Este ano, pela primeira vez, chegou a Portugal. Pois foi. Eu ainda tentei, há 2 anos, em 2022, eu tentei trazer para o meu casamento e não consegui. Uhum. Porque em Londres só havia, eu tentei, entre 22, não, 21. Em Londres havia quem fizesse isso, mas não Não disponibilizava para encontraste trazer para ninguém em Portugal. Portugal? Não, não, não. Este ano, pelo que eu percebi, que eu vou acompanhando o mercado, eu apercebi-me pela primeira vez este ano de Apareceu páginas muito. de empresas Sim, sim, este sim. ano, Sim, sim. início deste ano, que não É havia. Ou verdade. seja, eu acho que nós, em vez de estarmos a olhar lá para fora para tentar inovar e andar de acordo com as tendências, nós andamos sempre só atrás das tendências, só atrás, só atrás, só atrás. Não testamos, não damos o passo à frente, não Uhum. avançamos. Pode depender um bocadinho dos wedding planners ou das venues, das próprias quintas, Também. não é? Em porem em prática a tendência que está lá fora, porque sabem que saberão que dessa forma vão ser inovadores, não é? Sem dúvida. Eu acho que, felizmente, já vejo várias wedding planners a estar atentas a coisas que se passam lá fora. Mas depois também compreendo que seja difícil conseguir trazer para cá, porque depois não conseguem arranjar o fornecedor que faça aquilo. Exatamente. Apesar de teres falado de que este ano esteve na moda e usou-se muitas fontes de champanhe, ainda me aconteceu este ano. Os noivos, pelos vistos, tinham pedido numa quinta, no protocolo, tinham pedido champagne fountain, não é? Ou o que Sim. for. Quando chegou a hora de montar a mesa do bolo, o chefe de sala veio ter comigo e disse: Eu não faço a mínima ideia o que é isto que está aqui. E eu mostrei-lhe umas Pá, fotos e disse-lhe: Se eu é isto, assim assado, e mostrei-lhe umas fotos, ele não tem desses copos. Nem sequer tinha estás a ver? daqueles copos. Mas isso é falta de Estava muito profissionalismo. longe, estava muito longe de perceber o que sequer o desejo dos Difícil. noivos. E eu acho que ali É houve um erro de difícil. comunicação, parte a parte, porque depois falei com os noivos sobre isso e disse-lhes: opá, vocês escrevem ou fazem o pedido, fonte de champanhe, e deixam lá escrito e não pedem fotografias de ilustração ou não mandam sequer, porque não havia wedding planner aqui, não mandam sequer fotografias de ilustração e acaba por eles, pronto, o pessoal da quinta não ligou, olha, uma fonte de champanhe, sei lá, nem pensaram, nem questionaram. E houve aqui uma falta de comunicação, portanto fica a dica É para os isso. nossos noivos e noivas que nos estejam a ouvir. Vou-te dar um exemplo de uma coisa muito concreta que aconteceu comigo. Eu lancei há 1 ano e meio, lancei uma coleção nome da noiva sou eu, de convites de casamento e Também de tenho isso tomado nota. marcadores. Boa. Pronto. E eu queria fazer com um material que não existe em Portugal. E fiz caminhinhos, e eu e a Cátia pesquisámos, andámos à procura do material, nós não o conseguimos trazer para Portugal.
Uhum. que é uma coisa que não há. Nós tentamos trazer, não conseguimos. Porquê? Conseguimos, mas é assim, depois fica um valor exorbitante que Portugal não tem o poder de compra para poder Certo. comprar aquilo, não é? Porque o material não é caro e o valor do transporte e de alfandegamento e isso tudo ficava o dobro do preço do valor Pois. do material em si, Ok, por exemplo, percebo-te. Sim, faz sentido, sabes? percebo. Claro, não é apenas um constrangimento, podem ser várias coisas, como os véus, por exemplo, não é? Exatamente. Esses véus cheios de pérolas e de acessórios e etc., que eu sei que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer, vais Este ano já se viram sentir. Eu tive alguns uma de noiva este pérolas. ano sim, com efeitos de pedrinhas no véu, mas só foi única. Ainda, Ainda não já tem vi, ainda aparecido vi mais. uns quantos com pérolas e acho que são maravilhosos. São Uhum. maravilhosos. Não, mas é difícil, há tendências. E há algumas que nem nunca cá chegam a Portugal. Por exemplo, a das Pois, claro. luvas. A das luvas não chegou, nem deve chegar, provavelmente. Não, eu acho que as vezes que apareceram é mais ligada aos casamentos mais estilo Vogue, não é? Mas eu acho que são estrangeiros que casam em Portugal, das vezes que vi. É, exatamente. E fica lindíssimo, fica maravilhoso. Não é para Uma das qualquer noiva. tendências agora, pois não, nem para qualquer vestido, não é, não Pois, é? também. Uma das tendências que se viu muito agora, que é para 2025 em termos de vestidos, é uma coisa que em Portugal dificilmente vai ter grande sucesso. São os transparentes, os vestidos, os tecidos, aqueles tecidos transparentes, Uhum, que fazem um efeito lindíssimo. uhum. Eu não estou a ver muitas noivas portuguesas usar um estilo de vestido daqueles. Mas é uma grande, grande, grande tendência. Nós, o ano passado, nós agora em abril andávamos por lá a ver os vestidos, eram só transparências e fica Exatamente. lindíssimo. E é daquelas Somos que um eu acho que bocadinho conservadores ainda nesse somos, aspecto, não é? somos, para isso somos, sem dúvida nenhuma. E é uma pena, porque há coisas muito bonitas. E depois as lojas também já sabem, como não vão vender, não vão comprar, não é? E andamos neste ramo-ramo. Eu acho que, do meu ponto de vista, da imagem, acho que uma forma que poderá ser encontrada às vezes para colmatar ou para ajudar a impulsionar a chegada das tendências é fazer editoriais. Também. É fazer styled shots, né? Sessões fotográficas direcionadas, ensaiadas e preparadas com essas tais tendências, mas a acontecerem com fornecedores portugueses, né? Organizadas por fornecedores portugueses, em quintas É, portuguesas, com noivas portuguesas, e sermos nós sem a dúvida. partilhar como algo que pode ser tendência ou a simular um casamento real para as nossas noivas, na verdade, Verem. terem acesso, Mas né? sabes que nesta área, falando agora na área dos vestidos de noiva, é muito difícil porque nós temos várias lojas em Portugal, mas as lojas compram quase todas as mesmas coleções. Uhum. Uma pessoa entra ali, a primeira vez que eu fui a Barcelona, então, estava habituada aqui às lojas terem sempre as mesmas marcas, os mesmos vestidos. E quando eu chego a Barcelona e vejo centenas, mas centenas de marcas novas, Uhum. uma pessoa não faz ideia que existem, mas também em Portugal ninguém investe nelas, porque estão sempre todos no Certo. mesmo ramo-ramo, estão todas no mesmo estilo, porque aquilo é que vai vender. Sim, nós falamos há pouco A tempo apostar. com a Jesus Peiró, com a Teresa da Sim, Jesus Peiró no Porto, e ela a Teresa. contou-nos que quando abriu, já foi há 10 anos, mas que quando abriu teve perfeitamente essa sensação que ela, enquanto noiva, foi à procura à Espanha de um determinado tipo de vestido que não existia ou não conseguia encontrar em Portugal e que na altura o que ela sentiu como noiva, um bocadinho no teu processo também foi, eu se calhar vou abrir uma loja de vestidos porque se calhar há mais gente como eu à procura deste género e deste modelo. Sem dúvida E nenhuma. E importou a as do tendência Esperó. do Sim, sim. espanhol e os modelos do Esperó e é a única loja exclusiva do Esperó em Portugal que está no Porto. Sim, 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 sim. E tem vestidos lindíssimos e a coleção do ano que vem é estrondosa, é espetacular. A tenda do ano que vem, as do Esperó surpreendeu-me, por acaso. Vem Maravilha. uma coleção muito bonita. Mas é isso, eu tenho pena, por acaso. E há uma coisa que eu acho também é preciso, e acho que isso também é uma coisa que eu quero trabalhar, é preciso também educar as noivas nesse sentido. Aparece um vestido muito giro que elas adoram no Instagram. Elas não seguem o vestido, elas vão procurar um vestido daquele género nas lojas. Em Certo. vez de verem qual é que é o vestido, qual é que é Que a era o que marca, estavas a dizer no vão à início, marca, não é? precisamente. Exatamente, perceber Ou seja, exatamente de onde é que é, quem é e e. procurar a marca. E isso faz fazer o mercado mexer. Porque se eu quero aquela marca, só há uma loja em Portugal ou não há, pá, procurar e fazer mostrar e ver. Acho que faz muita falta isso. E acho que as noivas não procuram a marca em si, deviam procurar a marca em si. Pá, eu gosto daquele vestido é a marca X. Pá, vai-se ao site delas,
ver quais são as lojas que vendem aquela Uhum. marca. E eu acho que isto faria E mudar entrar um em contacto com bocadinho a o marca, e mercado. mesmo que não se encontre em alguma loja, entrar em contacto com a marca, porque de repente é possível. Isso já aconteceu com uma noiva minha. Ela Por encontrou um exemplo, vestido que custou muito no estrangeiro e entrou em contacto e eles conseguiram fazer chegar cá um vestido a uma ou outra loja com quem fizeram uma exatamente. parceria momentânea, que depois não sei se avançou ou não, mas conseguiram fazer chegar cá um vestido para essa noiva. Ela acabou por ficar com o vestido. Fazer. Acredito, há uma marca que eu gosto muito, que é a Agnieszka, que é na Polónia. Uhum. Polónia, sim, acho que é Polónia. E um dos sócios é português. Pronto. E ele não conseguiu ainda pôr a marca cá em Portugal, porque já é um nível de vestido já com um valor um pouco mais elevado, que é um Uhum. mercado que não, infelizmente em Portugal não temos muito. Mas o que é certo é que se uma noiva quer um vestido, a noiva vai lá, ele faz o vestido em 3 dias. A noiva chega lá, tiram as medidas, ela escolhe o vestido, no dia a seguir vai lá fazer a primeira prova, 2 dias depois está pronto e ela traz para Portugal. Ela precisa de 3 dias lá. Três, traz o vestido Na feito, à medida. verdade, passar assim um fim de semana na Europa ou 3 dias na Europa não é assim tão complicado, não é? Não é? Acho que esse é um exemplo, ou seja, mas as pessoas têm de se habituar a procurar a marca. Acho Bom, que isso é fica a muito dica. importante. Sim, Olha, acho que fica importante. outra dica que tu tens ali, eu encontrei um reel também, que tu estavas a começaste uma série e vou-te dar a dica a ti que tens que continuá-la, que é dicas para os noivos. Começaste assim em reel, tinhas um thumbnail e tudo, e depois, mas esta dica que deste é e-mail em conjunto. Sim, sem dúvida nenhuma. Tu aconselhas os noivos a criarem um e-mail Só para o exclusivo casamento. para o casamento. Eu vou-te dizer uma coisa sobre isso que acho muito curiosa. Enquanto fornecedora de casamentos, é muito raro eu receber pedidos através de e-mails personalizados dos Próprios. noivos. Mas a tendência é, entre fotógrafos e videógrafos de casamento, é acharem que quando o e-mail vem de um nome do género João e Maria, casamento 2023, ou João e Maria 2023, ou o que for, que é um fornecedor disfarçado a pedir. Sério? Sério. Pá, eu não fazia ideia. Não É fazia ideia. sondagem de preços, é um fornecedor disfarçado a sondar preços. Há muito Eu não fazia ideia. esse mito urbano de que quando vem um e-mail desses não são clientes verdadeiros, é alguém que anda só a sondar preços. Mas eu percebo a dica e faz sentido. Porque o início é muito fácil, são poucos e-mails. Mas quando tu começas a receber ao final do ano, tu tens imensos e-mails. E às vezes precisas procurar um e-mail. Foi de há 7 meses atrás, porque primeiro que o encontro é difícil. E se for só um site para aqui, pois é, eu mandei, depois o noivo mandou. E depois quem é que mandou? Não sei se foi eu, se foi ele, ou foi reencaminhado. Não, é mais fácil. Aquele e-mail é para tudo. E começar logo a dividir por pastas. Pá, está lá tudo. Respondem por ali, recebem por ali, está feito. Acho que facilita tanto a vida. Acho que os noivos nem têm percepção do quão facilitada seria a vida se Faz todo fizessem um e-mail em sentido. conjunto. Faz todo sentido. E Eu porque tem acho. acesso os dois, não é? Não é o e-mail privado de um deles, Exatamente. a qualquer momento qualquer um deles pode aceder ao e-mail que eles Não é? têm em conjunto e se houver um que está responsável por uma secção ou da organização do casamento, pode sempre ir tratando em simultâneo enquanto o outro tratar de outra coisa qualquer. Sem dúvida nenhuma. Tu já falaste aqui da tua parceria e deste projeto que tens, desta coleção de convites de casamento ou de estacionário que se chama My First. Só esclarecer que a tua parceria é com a Miminhos da Rita Miminhos. Catita, que é assim que se Exatamente. chama, É. não é? Então Infelizmente. conta-nos um bocadinho mais sobre isso. O que é isto? Olha, foi uma ideia que eu tive. Fui maturando a ideia, porque gostava mesmo de fazer uma coisa diferente. E não consegui fazer aquilo exatamente que queria, porque não conseguimos, pelo material que te falei há pouco. Mas a ideia seria fazer assim algo mais elegante. É por fases, lá está as tendências. Houve uma altura, eu já estava cansada de ver os convites todos com aqueles hexágonos cheios de flores à volta. Era sempre a mesma Uhum. coisa, sempre a mesma coisa. E eu queria que fosse algo diferente. E a ideia seria fazer algo bonito, elegante, que fosse considerado intemporal. Ou seja, daqui Uhum. a uns anos, se eu voltar a olhar para eles, vou continuar a achá-los muito elegantes, muito Uhum. bonitos. E a ideia foi essa. E aliei-me a Miminhos, que só podia também ser com a Miminhos, como é lógico, que gosto muito do trabalho, acho que fazem um muito bom trabalho, são muito profissionais.
e aliei-me a eles nesse sentido. Ainda não acabei a coleção, mas como não tenho Uhum. tido tempo nem para fazer, não tenho conseguido fazer tempo para nada, ainda não a acabei, mas vou acabar com tudo o que falta, se Deus quiser, é de se conseguir. E é só convites de casamento ou é estacionário mais completo? Eu vou completar o estacionário em breve. Uhum. Mas por agora são os convites, são marcadores de lugares e marcadores de mesa, em Ok, que a grande maioria dos marcadores de lugar servem também como lembrança. Isso é outra coisa, é outra ok. luta que eu tenho, que é a história das lembranças. Porque eu acho que as pessoas não têm, não dão o verdadeiro significado das lembranças. Eu acho que as lembranças, os noivos quando dão uma lembrança, chama-se lembrança, para que sempre que os convidados a virem ou pegarem nela, se lembrem daquele momento importante. E se vocês derem sei lá, como já vi muitas vezes uns crachás, para que é que os convidados querem crachás com a vossa fotografia? Aquilo é lembrança para quê? Aquilo vai acabar por ir parar para uma gaveta e não vai servir de lembrança no verdadeiro sentido da palavra. Ao passo que se ofereceria uma coisa que dê utilidade no dia a dia. E foi uma das coisas que eu fiz, foi, por exemplo, e eu fiz no meu casamento também. Eu ofereci às convidadas um porta-chaves. Uhum. Curiosamente, o meu porta-chaves do carro, a chave do carro, está num porta-chaves que foi oferecido por um casal de amigos que eu fui ao casamento, nem sequer foram clientes, foi Foi mesmo antes. um casal de amigos. E sim, e é o que eu uso até hoje, e já foi há uns anos o casamento. A Rita, e isso não é uma lembrança, mas não é uma garrafa de azeite, aquelas garrafinhas de azeite que vão fazer que vos vão lembrar toda a vida do vosso casamento. Não, vão usar e depois desaparece e pronto. E É acabou. útil, eu percebo a questão da Sim, sim. utilidade, querem dar alguma coisa útil, etc. Mas pode ser útil e durável, não é? Mas chama-se lembrança, não se chama utilidade, chama-se lembrança. É para lembrar, Boa, gostei. não é? Eu acho que falta compreender o verdadeiro significado da palavra lembrança. Olha, aqui muito rápido, tenho aqui ainda dois tópicos que eu gostava de ver contigo, que ainda podem demorar um bocadinho de tempo. Muito rápido, há uma outra parceria que eu tomei nota aqui, que tu tens, e que eu desde o início de comecei a fotografar casamentos, que acho tão, tão, tão relevante e muito pouco se fala sobre isso, que tem a ver com o branqueamento dos dentes para o Sim, eu casamento. acho. E eu sinto como as pessoas são alvo de fotografias tão, tão exaustivo naquele dia, aparecem em todas as fotos, inevitavelmente estão a sorrir em todas as fotografias, e a noiva, então, principalmente, que está vestida normalmente também de branco e tons claros, se os dentes não tiverem ali no ponto do branco, não é? Vão acabar por parecer mais amarelos do que normalmente pareceriam no dia a dia, numa situação de dia a dia. E eu desde sempre que tenho essa ideia e eu acho até às vezes indelicado dar essa sugestão, não é? Porque parece que estamos a dizer, olha, tens os dentes amarelos, devias fazer um branqueamento. Não é isso, não é É isso. verdade, é verdade. Mas É. tu Mas é uma coisa, aconselhas o branqueamento, não é? Uma sem dúvida limpeza nenhuma, eu acho especial, ali um uma polimento. semaninha antes, sem dúvida, mas faz toda a diferença nas fotografias. E sendo fotografias que vão ser recordação para toda a vida, eu acho que muitas noivas não fazem, não é por mal, é porque não se lembram desse pormenor. No meio de tanta coisa que há para organizar, não se lembram. E por isso é que eu comecei a falar nisso, para que são aqueles pormenorzinhos que fazem toda a diferença. Os dentes brilhantes numa fotografia é lindo, acho muito Exatamente, bonito. faz. E eu, como fotógrafa, e quando edito as imagens, noto e faz Notas muita bem, não é? diferença. Pronto, Sem fica aqui dúvida. uma breve dica em Dica. relação aos dentes. Olha, eu sei que há aqui uma parte do teu perfil que não tem e que está na tua bio, e portanto sei que é uma temática com a qual poderás estar à vontade para desenvolver e falar, que não tem diretamente a ver com casamentos, mas casamento é muito mais do que o próprio dia e é todo o resto da vida em comum com aquela pessoa. E portanto achei que era muito interessante falarmos um bocadinho sobre isso aqui. Tu e o Paulo são família de acolhimento. Que é uma coisa que eu gosto muito. E eu queria, porque acho que é uma temática que, pronto, que também não é assim amplamente divulgada e falada. Fala-nos um bocadinho sobre Verdade. isso, conta-nos a vossa história. Então, olha, a família de acolhimento, nós somos família de acolhimento desde 2021. Um mês depois de casarmos, nós casámos, nós fomos aceitos como família de acolhimento em setembro, só que como íamos casar em outubro e fazíamos lua de mel, decidimos não aceitar na altura crianças e esperar que viéssemos para podermos começar.
Portanto, isso foi, nós quando viemos de lua de mel, estávamos a dizer, "Ok, já estamos disponíveis, quando quiserem, estamos para acolher", e em dezembro depois ligaram, dia 23 de dezembro ligaram-nos. Sistema de acolhimento não é, que eu acho que há muita falta de informação, Uhum. há muita falta de informação e há muita desinformação também. Pronto. Ou seja, família de acolhimento é nós podermos acolher uma criança, ou duas, no meu caso foram duas, em casa, num período muito complicado da criança em que ela foi retirada aos pais. Ou seja, em vez da criança ir para um lar, vem Uhum. para junto de uma família, em que numa situação, já a situação por si já é tão delicada, ir depois ainda passar pelo processo de ir para um lar com uma não sei quantas crianças que eles não fazem ideia de quem é que é, não conseguem falar com os pais, não sabem dos pais. Acho que ter sido tão traumático, que, olha, nem gosto de pensar. E então a nossa ideia sempre foi poder ajudar o máximo de crianças possível. Não adotando, porque adotando ajudamos uma criança e nós nunca Uhum. tivemos esse intuito de adotar, era mesmo ajudar o máximo de crianças possível. Começámos no processo com uma criança, mas na formação percebemos que as crianças que são retiradas aos pais com irmãos nunca têm hipótese de ir a famílias de acolhimento, porque quase ninguém consegue acolher duas crianças de uma vez só. Uhum. Uhum. E então, nós tendo possibilidades, bora lá avançar. E então estamos nisto, olha, recebemos duas gêmeas em 2021, com 18 meses, estão connosco até agora, estamos já mesmo naquela fasezinha final de partir o coração, que elas têm de ir Uhum. embora. Uhum. Eh, mas acho que lhes fizemos tão bem, tão bem, tão bem, que uma pessoa fica de coração cheio, vão-se embora, pá, mas ficamos de coração cheio, de que fizemos diferença, toda a diferença na vida daquelas miúdas, toda. E é pena, tenho muita pena, e falo muitas vezes, apesar de ser uma página de casamentos, vou falando muitas vezes sobre o família de acolhimento, porque eu acho que faz falta saber-se mais e Uhum. vulgarizar a situação para que mais Uhum. famílias hajam, porque não somos muitas. Na altura que eu estava em formação, nós estávamos em formação e eram 24 famílias, agora somos cento Em e Portugal. poucas. Em Portugal, em Portugal Portugal. inteiro. Em Portugal é uma prática muito comum no estrangeiro. Para teres uma ideia, por exemplo, em Portugal só 3% das crianças é que têm hipótese de ir para a família de acolhimento e 97% são E o institucionalizadas. processo para poderes ser família de acolhimento é muito Não é complicado? difícil. Não é difícil. Nem dá o processo não é difícil, ou seja, tens de ser maior de idade, tens de ser idóneo, como é lógico, não tens que ser casado. Eu no meu grupo havia lá um rapaz solteiro, 30 e poucos anos, que estava a entrar no processo sozinho. Uhum. Eh, e então tu preenches os papéis, tens de ter obrigatoriamente uma formação de 20 horas Uhum. e Uhum. depois és avaliam as condições, a tua casa, avaliam as tuas condições financeiras, avaliam Claro. a parte emocional, também é muito importante, a nossa rede de apoio. Por isso é um processo fácil, fácil, dura poucos meses, é rápido, relativamente rápido. Uhum. E pronto, depois recebes as crianças consoante e não recebes qualquer criança. A criança que tu recebes é de acordo com as tuas preferências, o Certo. teu interesse, o teu Uhum. interesse. Nesse caso, nós queríamos crianças pequeninas. Uhum. E o próximo irá ser um recém-nascido. Daqui a uns meses, quando voltarmos ao processo, Uhum. irei querer um recém-nascido. Um, mas acho que é muito importante, porque faz toda a diferença nas vidas das crianças, estar numa família, naquela fase difícil da vida, ou estar num lar, E, não, e não é? podes ter ou não filhos biológicos nesse, Sim, sim, sim. nesse processo, não é? Para eles é indiferente. É indiferente, não faz diferença porque não é adoção. Não é adoção. Uhum. Há um critério importante, é que quem quiser participar, inscrever-se com família de acolhimento, não pode estar inscrita para a adoção, Certo. são coisas incompatíveis. Hum. Não podes estar no processo de adoção. Mas tirando isso, sabes que não podes adotar, pronto, ou seja, a tua expectativa já está ali Claro, limitada, não vale a pena pensar claro. que vão ficar. Tu É só temporário. vais, eu acho que é profundamente altruísta e acho mesmo maravilhoso. E aqui há tempos eu e o meu marido vimos um documentário sobre isso e ficamos muito comovidos. E é um bocado por aí, não é? No fundo, é dar-se o melhor possível durante aquela fase em que as crianças têm que estar afastadas das suas famílias ou que estão num processo de transição entre uma ou outra situação, dar-lhes o melhor possível, não é? Sem Sabendo dúvida. que depois elas vão à vida delas e vão seguir a vida E vão, delas e não são tuas, mas que tu lhes exatamente. conseguiste proporcionar uma melhor fase de intermédio entre as Sem dúvida fases de nenhuma. estarem com as próprias famílias biológicas, não é? Quantos é que vocês E nós, são aí em casa? 7.
Portanto, são os teus filhos biológicos? Isto aqui, olha, aqui em casa há tudo um pouco. Há os meus, há os teus, há os nossos, há os dos outros, Certo, há tudo. certo. Já. Então, eu tenho uma filha do primeiro casamento. O Paulo tem um Uhum. filho do primeiro casamento. Ok, Depois temos o Salvador, que é o nosso. ok. E temos as gêmeas, E as pronto, que não gêmeas? são nossas. Exatamente, exatamente. Daí a minha falta de tempo é mesmo por causa disto. São muitas, Mas é muitas uma ótima crianças. razão. Uma ótima É, razão e parabéns, sem parabéns a dúvida. vocês os dois por isso. Obrigada, Olha, Rita. para terminarmos, tu estiveste aqui há dias, de férias, numa Uhum. escapadinha, e eu sei que tu aconselhas, e vi isso também no teu Instagram, que aconselhas os casais a fazerem sempre uma viagem sozinhos, uma espécie de aproximação, renovação de votos, tudo e mais alguma coisa em conjunto, mas que vão sem filhos, não é? E que vão Sem dúvida. sozinhos. Hum, Falaste de lua de mel, tens muitas coisas partilhadas. Estive a ver coisas que partilhaste que vi que estiveste no Six Senses, nas Seychelles, na tua lua de Micheles, mel, que é o que também é um sítio, maravilhoso. pronto, fora de série. Fora de série, o Six Senses é uma cadeia mesmo É, muito, muito, muito interessante, é toda uma incrível. experiência. É toda uma experiência, Então, não é só um hotel. falando sobre isto, e porque o podcast também não é sobre o dia do casamento, é sobre o depois, é sobre manter casamentos também, não é? Tu vês isto como então, uma boa dica para manter uma relação saudável, um casamento saudável? Sem dúvida. Eu acho que só pais felizes fazem crianças felizes. E as crianças são o melhor que nós temos, mas também são o pior, porque desgastam-nos, que acho que não vale a pena estarmos aqui com falinhas mansas, porque nos Uhum, desgastam. E acho que muitas vezes os pais se esquecem de um momento a dois. uhum. Ou seja, nem que seja, nem ser para estar em silêncio, mas sem barulhos, sem confusões, sem almoços, sem jantares, sem banhos, só os dois. Recordar, namorar, voltar a ter uma refeição sem se sujarem, sem estarem preocupados se comeu, se não comeu. Não é? Eu acho isso é fundamental, fundamental, momentos a dois. Seja um fim de semana de vez em quando, eu compreendo que hajam famílias que não podem só tirar férias, não é? Uma semana de férias só a dois. Certo, é pá, mas um fim de semana. Nem que seja, deixem os filhos nos avós, nos tios, nos primos, e fiquem em casa, nem que seja ficar em casa, mas só os dois. Uhum. E acho que os casais se esquecem muito do tempo a dois. Acho que é uma coisa que eu falo imenso é sobre isso. É fundamental. Se os filhos nos virem felizes, eles vão ser felizes. Uhum, exatamente. É isto que se esquecem. É isto que Nós se esquecem já muitas tínhamos vezes. falado sobre isso uma outra vez aqui no podcast, até houve alguém com quem falamos, eu acho que foi a Romana da Plant-Based Weddings, com quem Ah, sim. falamos até de fazerem uma atividade para comemorar o casamento, por exemplo, que pode não ser exatamente no mesmo dia, mas naquela fase, fazerem uma atividade em conjunto e que todos os anos pode ser uma atividade diferente. No caso dela, até falamos em plantarem uma árvore em conjunto, pode ser uma memória muito bonita Claro que sim. para perpetuar a história, né, daquela família através de uma árvore, mas podem ser tantas outras coisas, não é? Sem dúvida, sem E dúvida. uma pequena Eu escapadinha. acho só um simples jantar de vez em quando Uhum, já ajuda tanto e as pessoas não se lembram disso. Estão embrenhadas no dia a dia. Muitas vezes não é por nada, não é por não uhum, conseguirem. Nem se lembram desse pormenor. Seja só um jantarzinho, ou ir a um teatro, ou ir ao cinema. Ir ao cinema. uhum. Às Falamos vezes. isso, estou-me a lembrar agora, falamos isso também com a Bárbara Taborda, que é Hum, coach e coach de relações e etc. E ela tem um retiro, e eu acho que ainda não aconteceu quando sair o nosso episódio, mas ela está, organiza sempre várias coisas, e é um retiro para aprenderes a amar ou reconectar-te com o amor, etc. Não tem que ser necessariamente para casais, mas há muitos retiros sim, para sim. casais também, não é? Também pode ser assim Ah, uma ideia gira. E ela aconselha isto, porque é que eu estava a falar sobre isto? Porque ela aconselha a que tu tenhas na semana, tanto quanto possível, e pode até ser de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, pá, pronto, no pior dos cenários, teres uma atividade em casal, mas que tentarem que seja diferente. Ou seja, estavas exatamente. aqui a falar do cinema e etc, e por isso é que eu me lembrei. Se este mês, ou esta quinzena, ou esta semana, vamos ao cinema juntos, na outra vamos a uma exposição, na outra vamos a um concerto, na outra vez vamos a uma refeição, a um restaurante novo, ou vamos cozinhar em conjunto, não é? Fazerem Sem dúvida. atividades juntos
para saírem da rotina, no fundo, é um bocado por aí. E ela fala muito nisso também como um passo para uma mente sã e saudável em casal. sem dúvida nenhuma. E às vezes não se trata de não ter dinheiro, porque às vezes há coisas para fazer giras Aham. que não é preciso dinheiro para as fazer, não é? E as pessoas não se lembram, não é? Nem estão muitas vezes para aí viradas, estão tão embranhadas no seu dia a dia, mas é muito importante conseguir manter, porque olha, é uma perspectiva que eu fui ganhando agora com a minha filha a crescer. Agora a Constância já tem 19 anos, já passamos aquela fase do bebê, passei por tudo, e ela não tarda muito, vai-se embora. Ou seja, se eu não tivesse mais nenhum, em breve estaria sozinha outra vez. Uhum. Ou seja, os miúdos, nós somos um casal, os miúdos vêm e vão, e nós temos de continuar como casal, e temos de fazer Uhum. para nos mantermos como casal, porque os filhos não estão Uhum. cá para sempre. Os Uhum. filhos estão cá, são emprestados. E é fundamental não nos esquecermos disso. Os filhos são muito importantes, mas o casal também é muito importante, porque o casal vai continuar quando os filhos forem embora, Exatamente. não é? Partilho, É, partilho, partilho dessa visão e fica a dica. é verdade. Vanessa, alguma coisa que gostasses, uma mensagem que gostasses de deixar? Alguma coisa, algum tópico que gostasses de abordar que não tínhamos abordado? Alguma dica final? Olha, dicas há muitas, mas acho que é essencial. Olha, acho que é uma dica que eu não me canso de dizer e acho que é muito importante. E tenho noção que nem toda a gente tem essa possibilidade, mas tendo, ou cortem do outro lado, mas acho que a principal dica que eu dou é tentarem arranjar alguém, pelo menos para vos organizar, para gerir o dia do casamento. Uhum. Não caiam na asneira de quererem fazer tudo. Se calhar cortar, não têm hipótese de contratar alguém para o dia, pá, cortem um bocadinho nas flores, ou façam, ou cortem alguma coisa, mas consigam contratar alguém para vos gerir o dia, porque o dia é completamente diferente quando são vocês e quando é feito por uma terceira pessoa. Uhum. Vocês usufruem 200% se for alguém a fazer isso por vós. E não é um serviço que seja assim tão caro quanto isso, Uhum. até porque há muita gente Uhum. no mercado, é questão de procurar. Uhum. Eu eu para mim acho que é a dica que eu acho que mais importante que posso dar a uma noiva é pá, façam isso. Façam um esforço para conseguir organizar, para contratar alguém. E não é a prima e a tia e a irmã porque Exato, elas é também estão na alguém que está festa, de fora vão do querer. casamento. Uhum. E Que outras pessoas esteja a vão querer par de usufruir todas do as casamento. decisões, que saiba quem são todos os fornecedores e que esteja Exatamente. ali a ir a seguir o plano e a garantir que tudo Tudo corre corre. bem. Uhum. Porque estar sempre, vocês não usufruem, se são vocês a organizar, vai sempre ser, é preciso saber as horas, é preciso fazer isto, é preciso acontecer alguma coisa, vou ter de ter contigo para tomar a decisão. Tu não vais estar a 100% no teu casamento se fores tu a fazer isso. Eu acho que é muito importante, para mim acho que é a melhor dica que eu acho que posso dar, acho que é essa, fazer um esforço para ter alguém a organizar. Boa. Vanessa, muito, muito, muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada eu, Rita, foi um prazer. Obrigada pela tua disponibilidade, pelas dicas. As pessoas podem encontrar-te no Instagram, não é? Através de A Noiva Sou Eu. Exatamente, a nova sou eu. Também às outras redes sociais, mas o Instagram é onde eu trabalho melhor. É onde estás mais próximo, é óbvio, Mais, escrevendo esse nome, depois poderão encontrar outras informações. Enviem sem mensagens dúvida. à Vanessa se tiverem dúvidas sobre qualquer um dos pontos que ela falou e se calhar um dia destes fazemos aqui um episódio só sobre famílias de acolhimento, que eu acho que Olha, boa ideia. pode ser muito Muito interessante, giro. porque o casamento também é isso, não é? Também passa por aí. Verdade, também faz parte. Um Obrigada, Rita. Foi beijinho um a prazer, um vocês beijinho. todos. O nosso podcast, já sabem, é só procurarem podcast sobre casamentos. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no Instagram. No Instagram vão encontrar fotografias relacionadas com este episódio, fotografias da Vanessa, do trabalho da Vanessa, se calhar alguma do casamento da Vanessa. Vou combinar com ela quais são as fotografias que vamos deixar relacionadas com este episódio no Instagram. E um beijinho a todos e até ao próximo episódio. Beijinho.